é Jesus de fato? Quem é Jesus realmente? Será que nós conhecemos Jesus na sua dimensão plena, na totalidade daquilo que Ele é? É o que a gente vai buscar responder nessa série, e eu quero começar lendo com você o Evangelho de João. João capítulo 1. Eu vou ler até o versículo, não hoje eu vou ler até o capítulo 5, até o versículo 5, mas eu quero ler com você depois de 1 a 14. Muito do que a gente vai ver nessa série está baseado no capítulo 1 de João, dos versículos 1 ao versículo 14. João, esse texto do Evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 1, é um texto riquíssimo, é um texto belíssimo, falando a respeito de Jesus, mas também é um texto de altíssima complexidade profética, cheio, lotado de revelação a respeito de quem é Jesus. Então aqui a gente vai ver algumas porções e até mesmo algumas palavras para buscarmos o entendimento revelado do que cada parte, do que cada palavra revela, mostra sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero começar vendo com você a primeira frase de João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo no grego é logos. No princípio era o logos. João começa falando aqui numa referência a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Porque quando ele diz no princípio, Deus é um Deus eterno. O que havia antes do tempo? Havia a eternidade. Quando ele diz no princípio, ele está se referindo ao momento da criação. No princípio era o verbo, ou estava o verbo, porque no grego aqui poderia ser traduzido como ser ou estar. No princípio estava o verbo, ou era o verbo, e essa palavra verbo no grego é logos. E normalmente a gente olha para essa palavra e sabe que traduzido para o português, logos é palavra. E eu gosto dessa tradução que diz o verbo, porque uma palavra pode ser algo passivo, mas um verbo é algo ativo. O verbo faz alguma coisa, realiza alguma coisa. Mas essa palavra, logos, não significa somente palavra ou verbo. Logos também poderia ser traduzido como sentido ou significado. E quando você dá uma olhada no conceito clássico de logos, porque quando João escreve isso aqui, no princípio era o logos, nós entendemos isso de uma forma, mas o povo que leu isso na época de João, entendeu de uma forma diferente da forma que nós entendemos. O nosso entendimento a respeito disso é muito mais limitado do que o entendimento do povo para quem João escreveu. Aquele povo que leu isso aqui no primeiro século, viu essa dimensão gigantesca, amplificada, maravilhosa a respeito de Jesus, com base em uma simples palavra, logos, com base só nessa palavra. E eu quero mostrar para você aqui, em primeiro lugar, os conceitos clássicos de logos, porque logos não é meramente uma palavra, logos é um conceito. Logos é um conceito. Então, embutido nessa palavra, quando alguém de língua grega da época do primeiro século ouvia no princípio era o logos, na cabeça dessa pessoa vinha uma explosão de entendimentos. E isso está faltando para a igreja. O nosso entendimento é apenas, no princípio era o verbo. Peraí, deixa eu mostrar para você quais são os conceitos clássicos dessa palavra logos. Primeiro deles, logos os conceitos clássicos são 4. Primeiro deles, ordem racional do universo. No princípio era a ordem, ou estava presente a ordem racional do universo. Em segundo lugar, uma palavra ou um discurso que comunica alguma coisa. Então, no princípio, até então que a gente saiba, Deus estava calado. Mas agora, no princípio,
aparece a palavra, o discurso, a mensagem que comunica alguma coisa. Outro conceito de logos é o princípio organizador do mundo, o princípio que organiza o universo. Então, no princípio, estava ali aquele que traz organização para o mundo, para o universo. E o quarto conceito é a realidade que transcende, que vai além do indivíduo. Então, no princípio, estava aquele que vai além do indivíduo. Então, quando você olha para esses conceitos de logos, você começa a entender que Jesus é aquele que dá sentido à vida, mesmo em meio ao caos. Presta atenção nisso. Não existe previsão alguma na Nova Aliança dizendo para você assim: fica tranquilo, porque no mundo você terá um mar de rosas. Não, no mundo vocês vão passar por aflições. Existem lutas, existem barreiras, existem dificuldades. Talvez hoje, aqui e agora, haja pessoas, e com certeza há, pela lei da probabilidade, a lei das probabilidades, existem pessoas aqui hoje presentes e gente que está assistindo pela internet que estão passando por dias de grandes lutas, de grandes problemas, que estão enfrentando problemas na área financeira, na área da família, na área da saúde, que são as três áreas onde os ataques mais acontecem. Área de família, área de finanças e área de saúde. Talvez haja aqui pessoas combatendo esses combates, mas mesmo em meio àquilo que nós poderíamos considerar como não simplesmente um problema, mas o caos, porque o caos é o problema elevado à 10ª potência. Mesmo em meio ao caos, a sua vida tem sentido. Então, você como um cristão, você não pode passar por um problema, olhar e dizer assim: ah, minha vida acabou. Não, a sua vida continua tendo sentido mesmo no meio do caos. Deus tem um plano e um propósito para você, mesmo no meio do caos. Você está passando pelo caos, mas tem um propósito para você. Tem um propósito para a sua vida. E depois, lá na frente, quando passar o problema, você vai olhar para trás e vai dizer: cara, agora eu entendi. Eu tinha que passar por isso aí. Eu passei por essa, mas Deus estava comigo. Ele está contigo, sempre. Quando você entende os conceitos clássicos, você entende que o conceito clássico de logos é palavra ou discurso que comunica. Você começa a entender que Jesus, ele é a mensagem que revela o sentido da vida. E essa mensagem que revela o sentido da vida é revelada ao indivíduo. Ou seja, o plano que Deus tem para a sua vida não é o plano que Ele tem para a minha. Então Ele revela para você um plano que foi feito sob medida para você. E quando você se casa, quando você junta uma pessoa que Deus tem um plano personalizado para ela, com outra pessoa que tem um plano personalizado para ela, marido e mulher se juntam, e isso potencializa esses dois planos. Isso torna esses dois planos um mesmo plano. E agora esses dois inteiros que passam a interagir, marido e mulher, eles passam a ter esse plano potencializado. E um potencializa o plano do outro. E os dois passam a ter um mesmo plano. De se tornar uma família ricamente abençoada. De produzir uma família ricamente abençoada. Quando você entende os conceitos de logos, você entende que Jesus, ele é esse princípio organizador do mundo. Isso mostra para nós que Jesus, ele é a revelação que traz ordem, que traz calma, que traz paz para a sua psique. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu darei a vocês descanso, eu darei a vocês shalom, eu darei a vocês paz. Por que ele diz isso? Porque ele é o princípio que nos revela que ele traz ordem, ele traz calma, paz, segurança para a nossa psique. Por isso Paulo diz: Deus não nos deu esse espírito desse mundo, mas Ele nos tem dado espírito de paz, de amor e de uma mente equilibrada. Quando você entende que Logos é a realidade que transcende o indivíduo, você começa a entender
que o sentido que Jesus dá à sua vida está além de você mesmo. Está além de você mesmo. Está no amor, está em Deus e até mesmo no sofrimento há sentido. Porque Deus é contigo sempre. Então, quando você entende que o plano de Deus, ele transcende, porque ele é o Logos, aquele que te inspira para transcender a você mesmo, você é inspirado para servir. Porque você sabe que Jesus em você transcende a você mesmo. Vai além de você. Não tem a ver só com você. Tem a ver com outros que você alcança através da servitude. Com outros que você abençoa através da servitude. Portanto, logo nessa primeira frase do Evangelho de João, a gente encontra a primeira resposta para a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nessa pequena frase, a gente entende que Ele é a revelação de Deus que dá sentido à vida mesmo em meio ao caos. A gente entende que Ele é a própria mensagem do amor e da graça de Deus, onde a gente encontra sentido para a vida revelada a cada um de nós pessoalmente. A gente começa a entender que Ele é a revelação que traz ordem, que traz calma, que traz paz para a nossa mente, para a nossa psique, para a nossa alma. A gente começa a entender que Ele é a palavra, Ele é a mensagem que revela o sentido que está além de mim mesmo, que está além do eu, além do ego. A mensagem que transcende a mim mesmo no amor, em Deus e até mesmo em meio às lutas e sofrimentos. Portanto, gente, pelo que nós vimos até aqui, Jesus é o Logos, aquele que dá sentido à vida humana. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: a minha vida tem propósito, a minha vida tem sentido. Eu não estou nesse mundo a passeio. Eu não sou fruto do acaso. Eu sou fruto de um plano, de um propósito, de um planejamento. Há sentido para a minha vida. Aleluia. Você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado, à sua direita e à sua esquerda: você não é um João ninguém. Você não é uma Maria ninguém. Aos olhos de Deus você é alguém. Aos olhos de Deus você é um indivíduo conhecido plenamente pelo Pai. Talvez nem você mesmo se conheça tão bem quanto Deus te conhece. Aleluia. Ele é a revelação da transcendência, do porquê viver. Vale a pena viver, porque Deus tem um plano para nós. Vale a pena viver apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas. A nossa vida não se resume a dinheiro. Eu não posso desistir da vida porque a situação financeira está difícil. A nossa vida não se resume a amigos, a colegas, a relacionamentos. Eu posso sobreviver nesse mundo, ainda que todo mundo me abandone, porque Deus é comigo. A minha vida tem sentido, a minha vida tem parâmetros que estão na palavra. Amém? Isso foi estabelecido para mim e para você antes da criação do mundo. Por isso, quando o apóstolo Paulo descreve quem Jesus é, e ele faz isso para os Colossenses, ele faz com base numa revelação, que nos remete à mesma revelação que foi dada a João. Só que um escreveu de um jeito, outro escreveu de outro. Foram escritas, o Evangelho de João foi escrito numa época muito próxima, mas diferente da época em que Paulo escreveu Colossenses. Aliás, Paulo escreveu antes de João. E olha só o que Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 13 em diante. Ele diz que Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas. Preste sua atenção nisso. Ele te libertou. Não é que Ele simplesmente te tirou, Ele te libertou. Você era prisioneiro das trevas. E Ele te libertou. E quando você encontra aqui dizendo, ele te libertou do poder das trevas, ele está dizendo que literalmente Ele te libertou da prisão de Satanás. Ele te libertou do poder das trevas, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Gente,
Você não fez nada. Não foi merecimento algum seu. Ele simplesmente te pegou na prisão de Satanás, te salvou de lá, te resgatou daquele lugar de sofrimento e dor eterna e te colocou. Você saiu da lama, você estava atolado na lama do pecado. Ele tirou você, lavou você com o sangue dele e te instalou num outro reino, o reino do Filho do seu amor. O reino do seu Filho amado. Uau! E olha só, nós não conquistamos isso, mas nele, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção, livramento pleno, completo e total de toda e qualquer maldição. Toda e qualquer maldição. Eu fico impressionado que ainda exista hoje, século 21, igrejas anunciando que cristãos podem ter maldição hereditária. Toda a maldição foi levada por Jesus. Toda, não sobrou nenhuma sobre mim, sobre você. Hoje nós somos abençoados, não amaldiçoados. E nós temos remissão. Remissão significa perdão pleno, completo e total de todos. Não de alguns, não dos piores, mas de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Fomos remidos, fomos redimidos. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é espírito. Nunca ninguém viu a Deus. Mas agora você pode olhar para Jesus e vendo Jesus, ele é a imagem. Ele é a imagem, ele é o Deus que se pode ver. E não é uma estátua, é uma pessoa. Olha a diferença. As religiões olham para os ídolos. Nós olhamos para um Deus vivo. Muitas pessoas se inspiram olhando meramente para uma estátua. Eu não tenho nada contra a estátua, ou contra quem olha para a estátua. Mas nós temos um Jesus que está vivo. Então, quando nós queremos conhecer quem Deus é, a gente vai aos evangelhos e vê Jesus em ação. E a gente começa a entender Deus. Quem Deus é. Porque Jesus é Deus. Lembre-se, a primeira frase é: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Há algumas doutrinas aí dizendo que Jesus foi criado. Que na criação em Gênesis 1, Deus criou o universo e criou Jesus. Não, Jesus não foi criado. Ele é Deus eterno, como o Pai e como o Espírito Santo. Mas ele se tornou visível. Todos os deuses são invisíveis. O nosso Deus é um Deus visível através de Jesus. Aleluia! Ele é o Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Daqui a pouco você vai entender essa frase. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando você olha para isso aqui, matéria, quando você olha para essa cadeira, quando você olha para a pessoa que está do seu lado, tudo é formado por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Cada átomo existente no universo só está ali e não desintegra, não sai voando elétron para um lado, nêutron para o outro, próton para outro, porque Jesus mantém tudo no seu lugar. Presta atenção nisso. Agora, o mundo inteiro e cada um de nós não desintegra, porque Ele sustenta tudo no seu devido lugar, pelo seu poder. Presta bem atenção nisso. Você devia dar glória a Deus todo santo dia por não desintegrar. Jesus, obrigado, porque cada molécula no meu corpo está no lugar, e cada elétron dessas moléculas está no lugar, funcionando direitinho, porque você mantém cada elétron, cada nêutron, cada próton, cada átomo no seu lugar, funcionando como deve funcionar. Porque nele tudo é sustentado. Nele tudo subsiste. Aleluia! Se está ruim com ele, sem ele não existiria nada. Se você acha que está ruim, porque o mundo está assim, está assado, você não quer saber como esse mundo vai ficar quando a igreja sair daqui no arrebatamento. Porque ele sustenta todas as coisas, inclusive, ele é aquele que dá limites ao próprio diabo,
que se dependesse do diabo, ele viria para detonar você. Mas embora haja um certo espaço para ele agir, esse espaço, até mesmo esse espaço, é Deus quem dá para ele. E ele sustenta todas as coisas. Ele mantém tudo no seu lugar. E não se espante eu dizer para você que o espaço que o diabo tem é Jesus que dá, porque esse espaço que Jesus dá para ele não é maior do que o espaço que Jesus tem para nos guardar. Não é maior do que o espaço que existe para ele nos guardar, para ele nos proteger como um escudo. E ainda que o diabo tenha certa liberdade para agir, na vida daquele que crê, ele fica repreendido e impedido de agir. Amém? Porque aquele que está em Cristo... Amém. Amém. Agora sou eu que digo amém. Completou o versículo. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, ele é aquele que tem a autoridade dada pelo Pai para governar a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Gente, esse texto termina dizendo o seguinte: hoje só não é salvo quem não quer, porque a salvação foi disponibilizada para todos na cruz do Calvário, para todos aqueles que viessem a existir depois da cruz, depois do ano 0, até o ano 2025, 26, 27, 30, ou até o dia em que a igreja for ser arrebatada, a salvação está disponível, só não é salvo quem quer. E não importa a qualidade de crente que a pessoa seja. Ah não, o fulano é ainda muito imaturo. Ah, o outro não sabe quase nada da Bíblia. O pastor mesmo falou metade de um versículo, aquele começou a boa obra, o pessoal não soube nem completar. Não tem problema, porque é apenas uma simples decisão que ele pede de nós, de reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Salvador. Acabou. É graça, não é desempenho. Ele fez isso na cruz, ele reconciliou consigo o mundo, céus, terra, não importa onde, se tem gente em Marte, se existe marciano, até o marciano foi reconciliado. Porque ele reconciliou o universo consigo mesmo, através da obra da cruz. Então é importante que a gente entenda que a salvação é gratuita e é simples. A salvação não vem depois de um ano frequentando a igreja, tendo feito esse ou aquele curso. Não, isso é coisa da religiosidade. Mas em Cristo, nós fomos reconciliados com Ele na cruz do Calvário. Isso já potencialmente botou o mundo inteiro, a salvação está disponível para o mundo inteiro. Por isso a gente precisa anunciar Jesus. Por isso a gente precisa divulgar esse Jesus que não é aquilo que a religiosidade diz que Ele é. Jesus não é bom, mas... Não. Jesus é bom, ponto. Deus é bom, ponto. Deus te ama, ponto. Jesus te ama, ponto. O Espírito Santo te salva, ponto. O Espírito Santo te cura, ponto. O Espírito Santo te liberta, ponto. Não existe um mais. Mas se você pisar na bola, a doença volta. Mas se você não sei o quê, não tem mais. Tem simplesmente um Deus que é bom, que estabeleceu isso como uma verdade, e nós não podemos inventar a roda de novo. Nós temos que anunciar o Evangelho, a boa nova. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, Ele é por você, sempre foi, sempre será. Aleluia, aleluia. Quando a gente olha para esse texto maravilhoso de Colossenses, Paulo nos oferece aqui mais alguns aspectos que respondem à pergunta: quem é Jesus? Por aquilo que a gente viu nesse texto, Ele é o nosso libertador do domínio das trevas. Ele é aquele que nos transportou para o reino do seu amor. Ele é o Redentor que nos livrou de toda a maldição. Ele é aquele que nos redime, nos perdoando plenamente e incondicionalmente de todos os pecados. Ele é o sustentador de todo o universo. Ele é aquele que foi designado por cabeça, ou seja, por governo, por autoridade sobre a igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, Ele é o comandante da nova criação.
Ele é o primeiro e principal entre aqueles que vão herdar a ressurreição. Ele é aquele a quem é devida a primazia, ou seja, o primeiro lugar em todas as coisas. Você está começando a entender que Jesus é muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina? Ele é aquele em quem reside toda a plenitude. Ele é o autor e doador da paz que vai além do entendimento. Ele é aquele que reconcilia com Deus todas as coisas. Uau! Esse é Jesus. Isso é apenas o início do entendimento de quem é Jesus. Voltamos lá em João, capítulo 1. No versículo, eu vou ler agora do versículo 1 ao 5. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida, e essa palavra vida aqui no grego é zoe, ou seja, a vida, a natureza do próprio Deus, estava nele. E agora olha essa frase, presta atenção nela. E a vida era a luz dos homens. João aqui se adiantou, porque aqui ainda não se está falando sobre, ele ainda está na primeira frase de Gênesis capítulo 1. Mas ele já se adianta aqui dizendo que a vida era a luz dos homens. E aí no versículo 5, ele diz algo que nos parece algo até simples demais. Ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Isso aqui, qualquer criança sabe. Qualquer criança sabe que as trevas não prevalecem contra a luz. Entrou num quarto escuro, bastou meter a mão no interruptor, e você faz com que as trevas fujam. Com um toque, pá, acendeu a luz, as trevas foram. Qualquer um sabe disso. Será que era isso que João estava querendo dizer aqui? Será que João estava pensando que esse público para quem ele estava escrevendo era tão, assim, deficiente intelectualmente que ele tinha que explicar que as trevas são expulsas pela luz? Peraí, primeiro eu tenho que olhar a frase anterior, onde ele diz que a vida era a luz dos homens. Então olha só, nos 5 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João, ele reescreve as primeiras frases de Gênesis, capítulo 1, do Bereshit. O nome do livro de Gênesis em hebraico é Bereshit. Só que João escreve de um modo diferente, revelando de uma outra forma quem é Jesus. Eu quero que você dê uma olhada agora nessa imagem aqui. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver, porque está aparecendo ali mais ou menos também. Isso aqui é a imagem de um menorá. Vou fazer uma pergunta, a resposta já está ali na tela. Quantas pontas tem um menorá? 7. É só você olhar e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, acertei a resposta. 7 pontas. Interessantemente, a primeira frase do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tem 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Só tem uma coisa interessante. Eu coloquei no meio ali aquelas 2 letrinhas. Você pode até não conhecer, não saber quais são, mas você está vendo que elas estão em vermelho, né? Por que eu botei em vermelho? Porque essas 2 letrinhas que você pronuncia et, é um aleph e um tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, se pronuncia et. Et não tem tradução. Se fosse traduzir, teria que ser escrito assim: no princípio criou Deus, AZ, o céu e a terra. O que esse AZ está fazendo ali? Qual o sentido que teria ter ali essas 2 letras, AZ? Faz sentido para alguém? Nenhum. Mas no hebraico também não faz. Então, normalmente, os intérpretes judaicos, os rabinos, dizem que essa conjunção dessas 2 letrinhas são um sinal que aponta para o sujeito da frase.
Mas, na verdade, não tem tradução. E Aleph, Tav, Et aparece N vezes no Antigo Testamento, em vários lugares, em várias passagens. Agora, sabe quantas vezes Aleph, Tav aparece no primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis? 7 vezes. Essa aqui é a primeira, mas aparece 7 vezes. Aleph, Tav. E Aleph, Tav é um código que revela Jesus. Porque Jesus disse para João, lá no livro do Apocalipse, João, eu sou o alfa e o ômega. Mas não faria sentido algum Jesus dizer isso para João, que era um hebreu, que falava hebraico, que era um judeu e falava hebraico, dizer para ele em grego. Então, muito provavelmente o que Jesus disse foi, eu sou o Aleph e o Tav. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Está pegando aí? Só as 4 filas aqui da frente. Está pegando aí? Gente, alguém, não me lembro quem foi que me contou, que foi num culto numa outra igreja, falou, pastor, eu vi lá um camarada, que o camarada parecia meio doido, porque alguma coisa que o pastor falava, ele levantava a mão e fazia assim, peguei. E aí está faltando isso aqui. Jesus é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então ele é o Aleph e o Tav. Quando você vai andando pela Bíblia, sempre, quando acontece alguma coisa, onde há um relacionamento daquela pessoa com Deus, ao lado tem o Aleph, Tav. Então, por exemplo, no livro de Ruth era uma moabita. Ela não tinha o direito de receber as bênçãos de Deus, porque ela era moabita e o povo de Moabe era um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus lá na época de Moisés. Aí Ruth conhece Boaz, casa com Boaz. Quando você lê no hebraico o livro de Ruth, vem falando sobre Ruth, e de repente quando ela casa com Boaz, agora vira Ruth Aleph, Tav. Muda. Por quê? Porque agora há ali uma revelação de que ela passou a pertencer ao povo de Deus, ela agora passou a ter a salvação, ela agora passou a ter a aliança, e a maldição foi removida da vida dela, e ela agora tem um relacionamento com Deus, e Ruth é um tipo, que é uma pessoa que está incluída na genealogia de Jesus. Uau! Veio de um povo amaldiçoado, mas agora com o Aleph, Tav colou nela e ela se tornou uma abençoada. E quando o Aleph, Tav cola na minha e na sua vida, a gente se torna abençoado. Aleluia, pegou? Então o Aleph, Tav é apenas um código que revela Jesus, porque se você ler entendendo esse código, você vai ler assim, no princípio criou Deus. Que Deus? Jesus. O princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele a quem é devida a primazia em todas as coisas. No princípio criou Deus, Jesus, o céu e a terra. Porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, e sem Ele nada do que se fez viria a existir. Aleluia. Amém. Amém. E mais, gente, o Aleph, Tav está ali bem no meio da frase. São 7 palavras, tem 3 para um lado, 3 para o outro, aquela no meio, nos lembrando a figura do menorá. E o menorá lembra para nós uma árvore, não parece uma árvore? Não parece? E olha o que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, esses 3 ramos do lado de cá, e aqueles 3 ramos do lado de lá, somos nós, e Jesus é o tronco, Ele é o centro. E nós estamos enxertados nele. Amém? É uma revelação de quem Jesus é. Então, nos primeiros versículos de Gênesis, gente, há algo extremamente misterioso e interessante. Olha só o que é dito aqui nos versículos 3 e 4. Gênesis, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, Deus disse, haja luz. E houve luz. E no versículo 4 diz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Nós podemos olhar para esses versículos de forma literal, mas existe alguma coisa por detrás do que está escrito. Tem mais alguma coisa por detrás do que está escrito. Por quê?
Porque veja só o seguinte, o sol e a lua só foram criados no 4º dia. Tem gente que pensa assim, quando Deus disse haja luz, pum, surgiu o sol. A própria Bíblia diz que apenas no 4º dia Deus criou o sol e a lua, os luminares que iluminariam a terra. Aí eu te pergunto, que luz é essa que aparece logo nos primeiros versículos, antes do sol, antes das estrelas, antes da luz natural ser criada? Eu afirmo para você que essa luz aqui é uma revelação que Deus trouxe ao universo de Jesus, a respeito de Jesus. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dizendo que o Filho seja revelado, seja visto e compreendido. Até ali, por toda a eternidade, Jesus era um grande mistério. Mas agora em Gênesis 1, ele se torna a luz do mundo. E não é essa luz que a gente vê. É um outro tipo de luz. Antes de haver sol, presta atenção nisso. Antes de existir o sol, antes de existir as estrelas, tudo que iluminava a criação era a luz que emanava de Jesus. Você pode estar pensando que eu estou viajando, né? Mas é porque você nunca leu a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus, numa determinada oportunidade, convidou 3 discípulos para subir com ele num monte, um monte chamado Monte da Transfiguração. E nesse episódio diz assim, que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Tu imagina Pedro e Tiago olhando para Jesus, daqui a pouco Jesus começa a brilhar e eles têm que fechar o olho, porque quem já conseguiu olhar para o sol alguma vez? Você tenta olhar e você não consegue. Mas aqui está dizendo, não é uma metáfora. O escritor que escreveu essa passagem, ele quis dizer, cara, era quase que impossível olhar para Jesus, porque o brilho dele era como se fosse o sol. E aqui Jesus estava mostrando, lá em Gênesis 1, a iluminação, a luz que havia, que iluminava todo o universo antes do sol existir, era o próprio Senhor Jesus. Hoje nós temos luz natural, mas no Espírito, você e eu, continuamos sendo irradiados por essa luz. E a Bíblia diz agora que eu e você, nós andamos na luz. E não é como eu já expliquei há algum tempo atrás aqui, não é como se você estivesse correndo atrás de um facho de luz que foge de você, e você corre para cá, e o facho vai para lá, e você corre de novo para lá, e vai para cá. Não, não, aonde você vai, o facho da luz de Jesus vai com você. Não importa onde você ande, onde você está, quando você chega, a luz do mundo chegou. Você está começando a entender um pouco mais e melhor e mais profundamente quem é Jesus? Essa luz que iluminava o universo. Não era a luz que iluminava como uma vela que ilumina uma sala. Não era a luz como a lâmpada que você acende e tem várias lâmpadas e iluminam o seu quarto, ou a sua sala, ou o salão de festas, ou o Maracanã, ou não importa o que. Não era simplesmente a luz que você toma quando você vai à praia, a luz que iluminava o universo. A luz do sol não ilumina o universo, a luz do sol tem um limite, a luz de Jesus é ilimitada. E era ele quem iluminava o universo inteiro antes do 4º dia, quando ele criou o sol. E agora, quando você entende que ele é a luz do mundo, uau! João usa o termo vida, que no hebraico é zoe, que é a natureza do próprio Deus. Ele usa como sinônimo de luz. Lembra quando a gente leu aqui o Evangelho? A passagem do Evangelho? Que ele era, a vida era a luz dos homens? A vida era a luz dos homens? João está fazendo uma comparação, um sinônimo entre vida e luz. A vida que estava nele, em Jesus, não era simplesmente bios, mas era zoe. E João, querendo que o seu público, o público que ia ler esse evangelho, entendesse o que é essa vida zoe, ele diz que ela pode ser comparada
com a luz. A vida que há em você pode ser comparada com a luz. Se você já entrou em algum ambiente que estava escuro e você meteu a mão no interruptor e ligou a luz, você sabe que a luz, ela ocupa cada espaço daquele ambiente. Ela ilumina tudo que está naquele ambiente. A luz do mundo, que é Jesus, está em você. Por isso, quando você chega em um ambiente que é dominado por Satanás, há uma convulsão no mundo espiritual. Os demônios se revoltam quando você chega. Porque quando você chega, a luz tira o ambiente dos demônios, é um ambiente de trevas. Quando você chega, chegou a luz que irradia. É como se alguém tivesse ligado o interruptor num ambiente onde havia trevas. Você chegou, ligou o interruptor, Jesus chegou, a luz chega e os demônios fogem. Porque a luz chegou. Por quê? Porque a luz expulsa as trevas. Quando João diz que ele termina aquele versículo 5 dizendo que a luz expulsa as trevas, não é meramente uma conclusão óbvia de que é alguém que acende uma vela, as trevas vão embora. É muito mais do que isso. Ele está falando de algo espiritual. A luz, Jesus, o poder de Deus, a vida de Deus, bios, expulsa os demônios. Expulsa o mal, expulsa as trevas. A sua mera presença é um incômodo para o inferno insuportável. Não por sua causa, mas por causa da luz de Jesus que vai com você. Uau! Quando você chega, é como se Ele estivesse chegando. Você é um embaixador de Cristo. Quando eu chego, Jesus chegou. Quando eu falo, Jesus fala. Quando eu abençoo, Jesus abençoa. Amém? Porque você é carreador dessa luz aonde quer que você vá. Gente, isso nos diz que os aspectos envolvidos com as trevas, doenças, angústia, depressão, medo, maldições, pecado, não conseguem prevalecer contra tudo aquilo que é representado pela luz, que é a vida, Zoe, aonde você encontra saúde, mente equilibrada, fé, bênçãos sem medida, santidade. Tudo isso é revelado para que você possa ativar a sua fé e crer que aquele que criou todas as coisas, aquele que te criou, que te amou, que te salvou, pode realizar o milagre que você precisa. Pode realizar o milagre que você necessita. Tudo que você precisa é crer. Sabe, 2 cegos chegaram para Jesus, clamando por Jesus, pedindo por cura. Olha a pergunta que Jesus fez: vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus não perguntou: vocês querem o quê? Por que estão vindo atrás de mim? Não, vocês creem que eu posso fazer isso? Parecia óbvio, não é? Os caras estavam indo atrás de Jesus, clamando, pedindo cura. Mas Jesus pergunta: mas vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: nós cremos. E a luz expulsou as trevas. Porque aqueles 2 homens, com os olhos cegos, que viam trevas, passaram agora a ver a luz. Aleluia! Será que você entende que hoje você pode sair daqui curado? Será que você entende que você pode sair daqui hoje liberto de algum vício, alguma mania, algum mau hábito? Você entende que você pode sair daqui hoje transformado, completamente diferente do que você entrou? Porque Jesus está presente nesse lugar. Desde os louvores, em cada anúncio, cada aviso, cada palavra que foi dita nessa plataforma, Jesus está falando com você. Será que você entende que Ele está passeando no nosso meio para tocar no seu coração, só buscando aquele que ativa a sua fé para dizer: eu creio, eu creio, eu creio. Você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Sabe, é o que eu estava falando no início. A probabilidade de existir alguém aqui que precisa de cura é muito grande.
porque nós somos muitos. A possibilidade de ter alguém que precisa de uma libertação na área financeira é muito grande, porque nós somos muitos aqui. A possibilidade de ter alguém que precisa de uma influência, de um poder, de um milagre no meio da sua família é muito grande, porque nós somos muitos. Então aqui tem certamente gente que precisa de cura, gente que precisa de restauração, gente que precisa de um milagre na família, na área financeira, mas não importa no que seja, porque Jesus, ele tem essa característica. Ele é Deus, e ele é um Deus gracioso. Outros deuses pedem dos seus seguidores sacrifícios. Você tem que matar um bode, uma galinha, um boi. Você tem que acender velas. Você tem que colocar numa encruzilhada algum tipo de sacrifício. Numa rua, em algum lugar. Você tem que pagar um preço. Em algumas igrejas isso acontece. Você quer um milagre? R$1.000. Mas um milagre maior? R$10.000. E Jesus diz, é de graça. Não precisa sacrifício, não precisa vela, não precisa animal morto, não precisa pagamento em dinheiro, não precisa, só precisa de uma coisa: você crê que ele pode fazer. Ele honra fé. O prazer de Jesus é ver fé e honrar essa fé.